Baixa, não é? Gravar nesse... Aí, vai. Se eu não me engano, é o estudo 5, né? Nós paramos. Só para a gente justificar, né? A gente ia falar da teoria moral, né? O Aulus até está fazendo o estudo aqui conosco de domingo, e uma das coisas que ele estava falando lá, não sei se vocês prestaram atenção, quem participou de domingo, era a moral espírita, né? E Kardec faz um resumo. E toda hora, lá no Livro dos Espíritos, ele vai falando da moral espírita, da moral espírita, da moral espírita. E às vezes a gente lê, e se ficarmos só com a conclusãozinha final, que a moral espírita vai resultar, né, na benevolência, na indulgência e no perdão das ofensas, se nós formos só para esse final, às vezes fica muito difícil de nós fazermos a conexão do que Kardec está falando, né? Em essência. Porque que moral que Jesus estava trazendo? Que moral que Sócrates estava trazendo? Uma vez que o Sócrates e Platão, segundo Kardec, são os precursores da doutrina espírita. Jesus vem aí como grande divulgador, né, dessas verdades, dessa boa nova, né, dessa legislação, né, e o Espírito de Verdade vem nos ensinar várias coisas. Kardec se utiliza de vários ensinamentos para desembocar no finalzinho, lá na conclusão do Livro dos Espíritos, na moral espírita. Então, essa moral é que a gente precisa começar a compreender, e é isso que nós vamos tentar abordar, se der tempo aqui hoje, né, para que a gente possa estar entendendo o que a Gênesis vai falar. Porque nessa última obra, Kardec está bem lúcido e consciente, né, da sua evolução dos estudos, e aí ele vai fazer um fechamento dessa conclusão, dessa moral espírita. Ué, cadê? Espera só um pouquinho, tem alguém clicando aqui. Aqui, admitir. Marcos, acho que o Marcos caiu. Então, quais são as bases conceituais da moral espírita, né? Então, aqui eu já estou tirando um pedacinho da Gênesis do capítulo 3, item 3.4. Né? Teoria moral espírita. Nos seres inferiores da criação, naqueles em que o senso moral não existe, em que a inteligência ainda não substituiu o instinto, a luta só pode ter por objetivo a satisfação de uma necessidade material. Ora, uma das necessidades materiais mais imperiosas é a da alimentação. Assim, eles lutam unicamente para viver. Isso é, para conseguir ou defender, né, sua presa. Porque não poderiam ser estimulados por um objetivo mais elevado. É nesse primeiro período que a alma se elabora e se ensaia para a vida. Então, se nós formos, por exemplo, pegar aí a leitura do Evolução em Dois Mundos, né, que é uma divisão ali do André Luiz, ditando a obra, mas o Chico escreve uma parte e como chama o outro lá? Agora fugiu o nome. O Valdo Vieira escreve a segunda. Lá vai ter essa concepção, inclusive, desde do átomo celular. E ele vai falando dessa evolução e como que vai caracterizando isso. Ele vai falar do perispírito. Então, ele vai estar falando com os termos ali já em 1950, ali por volta daí, por aí, já com termos novos, né, os mesmos princípios. Então, o que está falando aqui? Que nos seres inferiores,
e aí não é nos seres imperfeitos, né, só uma observação, nos seres inferiores, naqueles em que o senso moral não existe. Então, essa obra vai abordar muito isso, né? Então, no começo, mesmo quando nós estivermos já estagiando o reino hominal, por um período grande, né, que a espiritualidade não traz a quantidade de encarnações, mas eles podem falar assim, ó, não é nem na primeira nem na segunda, talvez na milésima, né, que nós vamos começar a desenvolver a inteligência. Antes disso, nós não temos o senso moral, porque nós fomos criados simples e ignorantes. Simples, né, sem desenvolvimento moral, e ignorantes sem desenvolvimento intelectual. Então, num momento, nós não temos responsabilidade praticamente nenhuma e vamos ser estimulados por alguma coisa para desenvolver a inteligência. Que coisa que ela é essa? Não é a única, uma das necessidades materiais mais imperiosas que nos toca mais é a fome, é a alimentação. Então, quando você tem no organismo a necessidade de comer, aquilo te inclina, te impulsiona a poder se locomover. E aí gera movimento. E nesse impulso começa toda uma saga de desenvolver o intelecto. E aí isso vai. E aí a proteção contra intempéries, e aí proteção da sua própria vida contra os animais que querem te fazer mal, ou da mesma espécie, ou de outras que seja. E isso vai levando que a gente vai desenvolvendo tudo isso. Então, só para dar uma pitadinha aqui, essa obra vai entrar nisso. E por que nós escolhemos essa edição que nós estamos estudando? Na época, né, quando a gente estava com o Ravaz e com a Elaine, só tinha essa tradução, né, da quarta edição do original. Todas as outras eram da quinta para frente. Hoje, nós temos 3 editoras que estão editando a quarta edição do original. Então, por que nós escolhemos esse livro específico, né, da FEAL, que é a que eu estou colocando aqui, que nós vamos utilizar? Porque ela é uma tradução direto do francês original, né, da quarta edição. Só para a gente entender, né, e nós fizemos esse acompanhamento, eu pus no grupo lá de estudo as diferenças que tem uma da outra, e aí todo mundo é livre para poder buscar isso e interpretar da maneira que achar melhor, né? Nós só estamos utilizando essa, porque nós entendemos que ela é bem mais próxima dos princípios que Kardec estava defendendo. Então, por exemplo, né, segundo uma teoria, ou segundo uma outra teoria, o instinto e a inteligência teria um único e mesmo princípio. Atingindo um certo grau de desenvolvimento, esse princípio, que inicialmente tivera apenas as qualidades do instinto, sofreria uma transformação que lhe daria as de inteligência livre. Em uma palavra, ele receberia o que se convencionou chamar de centelha divina. Essa aqui é a edição da quinta para frente, para aqui. E nessa que nós vamos estudar, ela vem até livre aqui, né? E depois vem até divina. Só que Kardec continua. Nessa quinta edição, foi apagado tudo isso para frente aqui. Então, em uma palavra, ele receberia o que se convencionou chamar de centelha divina. Essa transformação não seria súbita. Então, diferente do entendimento da quinta edição aqui, que sofreria o instinto, né? As qualidades sofreria uma transformação que se daria, que lhe daria uma inteligência livre, que parece que se fica só nesse texto, que a coisa é mágica, né? Que você recebe isso como uma graça, como uma coisa assim, ó, do instante para outro, você mudou de plano, você já adquiriu isso de uma hora para outra. O que Kardec está falando na quarta edição? Essa transformação não seria súbita, mas gradual, de tal maneira que durante um certo período, ele estaria mesclando as duas aptidões. A primeira diminuindo à medida que a segunda aumentasse. Então, nós vamos entender
por essa edição que nós estamos estudando, que o instinto ele vai ser gradualmente suplantado pelo desenvolvimento da inteligência e do desenvolvimento moral. Até a maneira de que nós possamos controlar pela nossa inteligência e pelo nosso desenvolvimento moral, suplantando os impulsos do instinto. Então, perceba como é bastante diferente, né? Você completar a frase e você parar aqui, né? Então, e continua ainda. Quando ele alcança o grau de maturidade necessária para a sua transformação, recebe de Deus novas faculdades, o livre-arbítrio e o senso moral. Em uma palavra, a centelha divina, que dão um novo rumo aos seus pensamentos, dotando-a de novas aptidões e novas percepções. Porém, as novas faculdades morais com que foi dotada só se desenvolve gradualmente, porque nada é brusco na natureza. Então, toda essa parte aqui em negrito, né, daqui para frente, foi retirada das outras edições. Então, quando a gente lia isso aqui, não dava uma sequência do Livro dos Espíritos. Agora, quando a gente lê isso aqui, nós temos uma sequência lógica, gradual, e um desenvolvimento não por graça, mas por conquista e por mérito de cada um. Cada um, né? A cada um as suas obras. A plantação é livre, a colheita é obrigatória. Então, nós começamos aqui encaixar melhor o Cristo do que na outra edição. Então, outro exemplo, né? Então, vai aqui, ó, daqui até matéria, tá na quinta edição, e vem até aqui. Então, é igualzinho, mas foi cortado esse pedaço. Então, o que ele fala aqui nesse pedaço aqui do capítulo 3? Estudando-se todas as paixões, e mesmo todos os vícios, vê-se que eles têm sua origem no instinto de conservação. Esse instinto se encontra em toda a sua força nos animais e nos seres primitivos, que mais se aproximam da animalidade. Ali, ele domina sozinho, porque neles ainda não há para equilíbrio o senso moral. Então, o que vai nos equilibrar? O senso moral, o desenvolvimento intelectual, o advento da razão, e aí a tomada de decisão, escolhendo o que é bom. O senso moral vai dar a flexibilidade de eu escolher se é bom ou se é ruim. Para quem? Para mim. E eu tendo como referência, eu também vou saber o que é bom e o que é ruim para o outro. Então, amar a Deus sobre todas as coisas, né? E o próximo como a nós mesmos. Então, eu vou começar por mim, nesse desenvolvimento. O ser ainda não nasceu para a vida intelectual. Perceba? Ó. Por quê? Ele está só na parte do instinto primitivo, né? Ali, ele domina sozinho. Quem domina sozinho? O instinto primitivo. Porque neles ainda não há para equilíbrio o senso moral. O ser ainda não nasceu nem para a vida intelectual. À medida que a inteligência se desenvolve, o instinto, ao contrário, se enfraquece. Por quê? A inteligência domina a matéria. E aí, Kardec continua na edição original da quarta. Com a inteligência que raciocina, nasce o livre-arbítrio, que o homem usa ao seu bel prazer. Para ele, somente então começa a responsabilidade dos seus atos. Olha aqui como é diferente nós analisarmos essa frase, parando aqui, e como muda tudo com esse complemento, né? Então, são alguns... Estou pondo só 1, 2 itens aqui para justificarmos por que nós estamos usando a tradução da quarta edição que Kardec publicou em vida. A quinta edição foi alterada, aumentada, né? E tem lá os trabalhos que a gente colocou para quem quiser pesquisar tudo isso,
né? Nós vamos colocar cada capítulo as diferenças, e aí, a Elaine não estava aí, o que eu estava falando, Elaine, nós estamos adotando essa, né? Mas cada um é livre para escolher, avaliar e fazer o seu senso de inteligência. Não é porque eu estou falando que tem que aceitar isso, mas é só um estudo com base na obra, em fontes primárias, traduzido direto do original, da quarta edição. Então, é isso mais... E aqui continua aqui, ó. Não foi só esse pedacinho aqui que tirou, não. Foi mais esse aqui, ó. Né? Esse aqui eu estou repetindo, ó, só para dar sentido. Com a inteligência que raciocina, nasce o livre-arbítrio, que o homem usa o seu bel prazer. Para ele, somente então começa a responsabilidade do ato. Então, quando vai começar a responsabilidade do ato? Eu vou ter várias vidas no começo da jornada, já como ser humano, eu vou ter várias vidas que eu não estou utilizando o meu livre-arbítrio e também não vou utilizar o senso moral, como falou aqui para trás. E eu nem tenho isso ainda. Eu vou desenvolver isso paulatinamente. Então, o que vai acontecer? Quando começa a inteligência, que raciocina, nasce a partir daí o livre-arbítrio. Que o homem usa como? Ele escolhe a seu bel prazer. Para ele, somente então começa a responsabilidade do ato. Então, quando vai começar a responsabilidade do ato? Quando eu fizer essa escolha voluntária. E sabendo o que eu estou fazendo, não por inclinação do meu instinto. Então, se o meu instinto lá no começo me inclinava a buscar comida, eu fazia isso instintivamente. A partir do momento que eu estou fazendo já várias vezes, aí eu já estou tendo uma condição de usar a inteligência para poder adquirir esse alimento. Aí eu uso o livre-arbítrio para saber como é que eu vou fazer tudo isso, ao meu bel prazer. E aí nasce a responsabilidade do ato, porque se em vez de eu caçar, ou em vez de eu dividir, eu vou lá e roubo todo que o Ravasi fez, a responsabilidade disso começa a aumentar, porque eu já estou em condição, porque eu já desenvolvi a inteligência, eu já tenho o livre-arbítrio, e eu já estou escolhendo como uma vontade inerente minha. Já não é só o instinto que tá me conduzindo, mas existe um elemento, que é o elemento do espírito, que ele está agindo com a sua vontade. Quando eu faço isso voluntariamente, eu sou responsável pelo ato. Então, olha o que Kardec fala aqui. O mal é, portanto, relativo. E a responsabilidade é proporcional a quê? Ao grau de adiantamento. Todas as paixões têm, assim, uma utilidade providencial. Se assim não fosse, Deus teria feito coisas inúteis e nocivas. E ele conclui, é o abuso que constitui o mal. E o homem abusa em virtude do seu livre-arbítrio. Então, quando eu falei lá atrás, lá no Livro dos Espíritos, se vocês acompanharam lá, né? Falei, olha, quando nós abusarmos voluntariamente dos nossos atos, nós vamos criar vícios e nós vamos estar criando a nossa infelicidade. Foi retirado. Por que eu raciocinei desse jeito? Porque eu estava tirando desse pedaço aqui. O mal é, portanto, relativo. Né? Se eu estou no início da minha jornada, não desenvolvi a inteligência, nem o senso moral, e eu matei por algum motivo, eu não sou responsável por aquilo. Então, isso que a gente tem que... Essa responsabilidade, ela vai... Para quem mais é dado, mais será cobrado. Então, isso vai se desenvolvendo conforme eu vou entendendo que aquele ato é mal para mim, mas mesmo eu sabendo que o ato é mal para mim, eu insisto em fazer. O Lorival estava pedindo aqui para poder participar. Deixa eu admitir. Tá sem som, não sei porquê. Tá dando para acompanhar? Vocês estão entendendo? Ok? Alguma dúvida? Arthur, licença. Não, pode falar. Eu achei achei um ponto muito importante, porque no começo, quando eu
as primeiras vezes, né, que eu estava estudando o Livro dos Espíritos, me foi passado de que nós não viemos do macaco, né, nós estagiamos, né, e aí eu me questionei, né, mas se nós não viemos do macaco, da onde viemos? Quem nasceu o primeiro ser humano com inteligência veio da onde? Do ovo não dá para ter sido, né? E aí, vendo esse ponto que você colocou, talvez fique um pouco mais fácil de entender que talvez, sim, foi preciso, talvez, um corpo animalizado, né? Talvez não do macaco especificamente, mas algo parecido, né? Por conta, por sermos parecidos, né? Mas que não foi de uma hora para outra. Tinha lá um animal e, de repente, nasceu da fêmea um corpo humano com espírito, com inteligência, né? Isso foi feito gradativamente, um processo que levou um certo tempo, né, para acontecer. Talvez, eu penso que ficou um pouco mais claro e mais fácil de entender dessa forma. Aí, Márcia, nós temos que considerar o seguinte, em 1857, não tinha o livro do Charles Darwin e do Wallace, né? Que é a teoria da evolução das espécies. Mas em 1860, se eu não estiver enganado, ele já publica. E Kardec ali, ele já vem com a versão do Livro dos Espíritos que nós temos hoje, que é com 1014 questões, 1017, acho que é 1018. Só que nessa teoria da evolução das espécies, eles não consideraram a evolução da alma, e sim só a fisiologia do animal como um ser fisiológico constituído exclusivamente de células, né? Quando a espiritualidade vem, aí ela faz uma revelação, né, que vai falar lá em uma das questões que, olha, a evolução é do átomo ao arcanjo, né? E aí traz todo um desenvolvimento que quem está controlando tudo isso é o princípio inteligente, e não a matéria, é ao contrário. Só que também, Kardec não fecha a questão, porque a espiritualidade também não explicou tudo naquele momento. Então, essas interfaces de um reino para o outro, aonde é feito e como é feito, isso nós não sabemos ainda. Eles até dão uma dica lá, que é feito em outro lugar, né? Então, essas adaptações, né? O animal mais desenvolvido que nós temos na Terra para o homem, esse buraco, né? Esse gap, como é que preenche? Bom, nós não conseguimos preencher. E o que nós temos de teoria de evolução também não preenche, e nem considera a alma como isso. Então, mas é importante porque aqui, Kardec já está falando, nada dá salto, né? Não vai ser um negócio que a coisa vai ser assim. E nós, o que acontece com o Espiritismo? Que aí é uma coisa assim que nós perdemos a ideia inicial de Kardec. O que Kardec propôs? Que o Espiritismo... Jesus vai falar para nós que o Consolador, o Paracleto, ele ficaria eternamente conosco, né? Então, viria o advento do Consolador, o Espírito de Verdade, que estaria com a gente, que a humanidade não ia aceitar porque não via, né? Tem aquela coisa lá que ela fala de Jesus, que não ia crer porque não enxergava ou porque não escutava, e ele vai falando isso. Só que ele fala uma coisa, olha, a partir desse momento, desse estágio evolutivo, nós vamos ter a companhia desses espíritos eternamente. E isso me chamou muita atenção. Por quê? Porque a conexão e o diálogo com os espíritos, a partir de agora, cada vez vai ser maior, desde que a gente trabalhe para o bem. Então, eles estão numa ânsia de nos ajudar, estão numa ânsia de nos instruir,
Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos fazer o nosso trabalho. Então, o que Kardec propôs? Ele propôs uma metodologia que nós pudéssemos, antes de validar qualquer coisa, que nós pudéssemos regulamentar essa informação da espiritualidade, aceitando como uma verdade, quando isso fosse trazido por vários pontos, por vários médios diferentes, por vários espíritos diferentes, tendo uma concordância de informação. Quando isso acontecesse, e ainda passasse pelo crivo da lógica e da razão, não só de uma pessoa, mas de um grupo, aí poderíamos aceitar aquilo como um princípio espírita sendo uma revelação que a espiritualidade estaria nos trazendo para dar mais um empurrãozinho para nós. Só que o que nós fizemos? Nós destruímos todos os conceitos que Kardec nos deixou. Então, parou esse diálogo com a espiritualidade no sentido dos estudos, da pesquisa, né, da evolução moral. Tudo isso acabou se rompendo da época de Kardec para hoje, por vários motivos. Então, isso eu vejo que foi um prejuízo. Por quê? Porque hoje se publica milhares de livros ditos espíritas, mas que não validam, às vezes, os princípios basilares do espiritismo. Então vai se enxertando a doutrina com um monte de valores e de verdades que, se a gente tivesse tomado cuidado ou tivesse seguido a proposta de Kardec, talvez, né, com certeza, a gente melhor aproveitaria todos esses ensinamentos. Então, isso é uma coisa que tem que fazer agora devagar. E aí não é um resgate de transformação do espiritismo, mas entender o que Kardec estava propondo, né? Porque se a evolução continua desse lado e do outro. E se nós estamos buscando, com boa intenção e com propósito no bem, nós também perdemos a conexão com a espiritualidade. Às vezes eu brinco com a Elaine, né, com o Ravaz, falo, olha, a gente fica aqui se debatendo no plano material, mas a gente, às vezes, não pergunta para a espiritualidade qual que é o projeto. Eu tenho medo de perguntar. Olha, mas se a gente perguntar para os espíritos, nós vamos vamos poder ser obsediados. Olha, nós vamos poder ser enganados. Olha, então, a gente, por um monte de medo, a gente é espírita e não conversa com os espíritos. Né? Tem medo dos espíritos. Eu estou colocando um ponto aqui para reflexão. Né? Reflexão. Então, nós somos uma diretoria, né, Ravaz? Uma diretoria do nosso centro que não conversa com a diretoria do outro lado. Não, mas foi ensinado que na reunião mediúnica a gente só concentra e o que aparecer a gente aceita de bom grado. Ok, perfeito. Não estou falando que isso não é válido. Mas para dirigir algum projeto maior, não é? Será que é só assim? Se for para fazer pesquisa de estudos, de desenvolvimento moral, e aí é conversa a nível, né, mais elevada, para realmente uma transformação interna, eu não posso conversar? Então, isso tudo parece que foi se perdendo, e não foi uma coisa aleatória. Se nós voltarmos à história, foi orquestrada para ser assim. Olha, o médio não pode invocar. Então, teve vários conceitos, né, que levou o espiritismo para esse lado. Não estou nem falando que está certo, que está errado, eu só estou falando que eu identifico em Kardec. Nós vamos começar a estudar o livro dos médiuns agora, né? Parece que semana que vem o Aulas acaba. Então, se você pegar o livro, eu estou falando isso porque eu fui lá no original. Pega lá, no último ano que Kardec desencarnou, pega o que tinha no original e traduz a primeira folha do livro dos médiuns. Está escrito assim: livro dos médiuns e dos evocadores. O que eu tenho em casa aqui, eu tenho 3 livros. As 3 está escrito assim: livro dos médiuns e dos doutrinadores. Para mim, é gigantesca a interpretação que pode dar dessas duas vertentes. Porque se eu vou doutrinar o espírito, eu vou colocar as minhas verdades para ele. E que moral que o espiritismo está pregando?
Então, são coisas que eu estou só jogando para a gente refletir, para que a gente possa pesquisar. Não estou, de maneira nenhuma, a ideia é fechar o assunto, mas é provocar o diálogo e provocar a pesquisa, para que a gente possa melhor compreender o que Kardec estava querendo dizer, né? Então, são coisas que, né, se o mal é o abuso que constitui, né, é o abuso que constitui o mal, e o homem abusa em virtude do seu livre-arbítrio, quem cria o mal? Né? Porque tem algumas teorias que nós fomos criados imperfeitos, e porque nós somos imperfeitos, nós somos inclinados ao mal. Mas essa é a teoria de Rustang, essa é a teoria da Igreja Católica, essa é a teoria do budismo, do hinduísmo, mas é do espiritismo? São perguntas, estou fazendo perguntas, conjecturas, né? O que Kardec fala? Bom, se ele afirma que o mal, né, é o abuso que é o abuso em virtude do meu livre-arbítrio, bom, tudo que eu fizer voluntariamente, com o desejo sincero de buscar aquilo insistentemente, e eu sei que aquilo é errado, eu estou produzindo mal. E se eu produzo mal, será que eu crio imperfeição para mim? Porque eu vim da inferioridade. Quem cria imperfeição? Se nós partirmos do pressuposto que Deus não cria nada imperfeito, que é o que ele fala aqui, né? Se Deus agisse dessa maneira, teria feito Deus coisas inúteis e nocivas? Kardec pergunta. Olha a lógica e o bom senso. Então, se não é Deus que cria isso, quem cria? Então, será justo eu ter uma linha de raciocínio que, se eu insisto em me drogar, eu estou fazendo mal para mim mesmo, e eu degenerando 20, 30, 40 anos usando cocaína, por exemplo, eu vou gerar uma deformidade das minhas virtudes? E se eu gero uma deformidade das minhas virtudes, que qualidades eu tenho? Boas ou más? E o que Na verdade, eu acho que não é que a pessoa ela gera a deformidade, mas é a deformidade que gera o vício, né? Geralmente é um problema, né, que a pessoa tem que vai gerar o vício, né? Eu acho que a sequência seria essa. Mas isso é um passo um pouquinho para frente, Melissa, porque é o seguinte, no começo, eu fiz a coisa voluntária, e eu fiz porque eu gostava, e eu fiz porque eu quis. Só que depois que eu abuso, aí eu condicionei em hábito o meu organismo desejando que as 70 trilhões de células grite por aquela substância, seja o cigarro, seja o álcool, seja a droga, seja a raiva, seja o ódio. A questão é por que a pessoa condiciona, né? Geralmente ela condiciona porque ela já está num sofrimento moral, né? Ela já está num processo de orgulho, nem sempre, né, Melissa? né? Se você voltar a maioria sim, porque se você for analisar, né, o processo de uma pessoa que sofre com uma dependência, né, seja ela qual for, ela se baseia geralmente numa questão moral, numa questão que ela não consegue trabalhar. Então, para o vício, procurando muitas vezes uma resposta ou uma paralisação daquele sofrimento, né? Então, não, perfeito. Então, aí a gente vai ver o quê? Que a questão moral é a raiz do problema, né? Se a pessoa conseguisse, ao invés de ir para o vício, trabalhar essa parte, ela com certeza não iria se viciar. Então, quando a gente olha para uma pessoa com dependência, geralmente a raiz ela é bem profunda. Às vezes está na infância, um trauma, uma questão que ela não conseguiu sobrepujar, uma frustração na vida, né? E muitas vezes a raiz profunda que você vai ver é o orgulho, né? Então você vai ver uma deformidade, vamos dizer assim, entre aspas, né? Porque não é uma deformidade, mas uma deformidade de caráter, entre aspas, que vai causar o problema do vício, né? E não o contrário, né? Não é o vício que causa a deformidade, mas sim
aquele orgulho que às vezes a pessoa não conseguiu trabalhar com ela própria, né? Não conseguiu resolver isso, sobrepujar, e aquilo se torna mascarado ali numa dependência que depois fica muito difícil de ser tratada, né? Então, muitas vezes, os pais podem observar nas crianças até, né? Crianças já com tendências à dependência, que ficam muito tempo no videogame, que já apresentam uma ansiedade, uma questão assim, e precisa o que fazer? Parar de jogar o videogame, ou será que é ver qual é a causa? Será que a criança não está sozinha? Será que ela não se sente abandonada? Será que não é a falta de atenção? Ou é um ambiente no lar inadequado? Então, são essas questões, geralmente, que são a base dos vícios. E aí as pessoas, né, com certeza, aí a gente está vendo em Kardec que ele coloca que a moral, né, para você ter a moral no sentido, você tem que usar o raciocínio, né, a razão, para você realmente conseguir desenvolvê-la, né? Porque sem o uso da racionalidade, como é que você vai fazer um confronto com a tua vontade, né, o teu desejo, por exemplo, de uma substância, né? Então você tem que usar a racionalidade. E usar a racionalidade, pelo que eu entendo, é se compreender, se analisar, né? Olhar para dentro de si, porque provavelmente essas respostas que as pessoas não encontram fora, nas substâncias, estão dentro delas, né? Então, quando a gente às vezes tende a alguma coisa assim, é porque tem algo dentro de si que não está bem. Então, é isso que Kardec está levando aí, quando ele fala, no meu entender, né? De livre-arbítrio, é que a pessoa utilize a força das escolhas para fazer valer uma vontade superior, não a dos desejos mais momentâneos, né? Mas a vontade do crescimento moral e superior, que é contrária, muitas vezes, aos instintos, né? Então, é nesse sentido que eu entendo esse uso, né, da palavra do livre-arbítrio, e a subtração dele, né, quando na outra edição, que realmente faz a diferença, porque aí o que o espírita vai ver não é essa moral, ele não vai ver a moral da escolha e da vontade, ele vai observar ainda que a moral ainda é algo imposto pelo exterior, né, pela vontade de uma pessoa alheia, seja pelo espírito, seja pelo médium, né, e algo exterior, então, vai poder resolver esse problema. E muitas vezes é isso que está ligado ao vício, né? É algo exterior que está resolvendo essa questão interna, né, da pessoa. Eu acho que é nesse sentido. Assim, para mim, quando eu leio essa frase, me vem muito essa situação. E quando você fala de vício, né, eu que já estudei um pouco sobre essa questão, eu acho que tem muito o contrário, né, do que você estava falando. A moral, a falha moral que vai fazer muitas vezes a pessoa entrar na dependência da substância, né? Então, E às mas vezes a vontade, ela não é, às vezes parar, a pessoa até quer, né, parar mas o desejo de parar não vai consertar aquela questão interna que ela não trabalhou. É um processo muito mais longo e mais complexo do que parece, né? Porque aí já se instalou o mal físico também, né? Além do mal moral, já vai passar para o físico. mas o que eu estava falando, Miris, é exatamente isso que você falou, que o abuso disso é que constitui o mal. E a gente só abusa quando a gente faz isso voluntariamente, utilizando o livre-arbítrio. E para eu fazer isso voluntariamente, utilizando o livre-arbítrio, eu preciso desenvolver inteligência. Então, todo o início de toda a problemática é porque eu abusei daquilo por várias e várias vezes, que gerou um hábito, e aí, a hora que gera um hábito, eu posso ter uma coisa condicionada. Aí eu posso até ter mais dificuldade, porque eu condicionei o organismo inteiro gritando por uma substância, seja, eu abusei do açúcar aqui, eu vou fazer 50 anos esse ano. 48 anos, 47 anos, eu abusei do açúcar e fiquei pré-diabético.
né? Eu tenho uma opção. Ou eu continuo tomando açúcar, ou eu paro de tomar açúcar. Agora, se eu insistir nisso, eu vou ter mais problema. Mas eu já sei, né? Aí, e o problema não vai ser só psicológico Sim, né? E aí você tem vai também também gerar o espiritual, né? alguns hábitos, né? Relativo àquele excesso. Mas o que eu quis chamar a atenção aqui é que o mal, ele está em nós, e o mal, porque a moral aqui, né, que é a moral de Sócrates. O que Sócrates estava querendo trazer é o seguinte: nós temos que fazer autoanálise, não conhece a ti mesmo, para saber identificar em mim o que faz mal e o que faz bem. E essa regulação, né, que é o que Kardec fala. E bloquear os instintos, né, Arthur? Porque aí é que está a chave da pessoa conseguir se libertar, né? Ela tem que bloquear através do uso da razão, né? Então, ou seja, ela tem o desejo de aliviar algum estresse ou alguma questão com uma substância, mas ela pode bloquear, né? Nesse caso, pegando o exemplo ainda da substância. Na verdade, é não abusar, né? Tem que bloquear esse desejo através do raciocínio, né? Porque a gente também não pode cair no outro extremo. Olha, depois que eu porque se a gente pegar numa faixa para frente, né, o cara tá muito viciado, aí ele já tem, olha, se ele beber, já começa, ele lembra tudo, né? Então ele volta no condicionamento. Mas o ato da bebida não é ruim, o ato do cigarro não é ruim, o ato da droga não é ruim. O que é ruim em tudo é o abuso. E o abuso voluntário. Então é isso que precisa. Então, não tem assim a coisa maligna, a coisa perniciosa, a coisa tem a vontade nossa da alma, usando ou abusando daquilo que nos está... Porque senão a gente vai cair naquela coisa assim, olha, isso é pecado, isso não é pecado. Percebe? Então, Kardec foge, a espiritualidade foge disso. Olha, vocês têm que ir regulamentando cada um, e o que é um mal para mim pode não ser para Márcia. Pode ser o contrário. Então, não dá para fazer regras universais entre o bem e o mal para todo mundo, que é uma outra coisa que, às vezes, a ciência se arroga da pretensão de regular uma norma universal com base numa amostragem científica, e aí tem que valer para todo mundo. E eles querem que valha até para Marte. Né? Então, é uma coisa... Você vai colocar uma regra generalizada, né? Como há pessoas que falam, você é espírita, então você não bebe, porque você já sabe, né, que os espíritos, os obsessores, se atrelam a isso, como se fosse uma regra, né? E, na verdade, não é como você falou, não é a bebida o mal, mas o uso exagerado, né? Então, você não precisa criar uma regra para o espírita, né? Como faziam algumas igrejas. Não pode beber, não pode fumar, não pode isso, não pode aquilo. Você precisa entender o porquê não fazer o excesso daquilo, né? Cada um que vai saber o que tem que fazer. E aí é Jesus. Vá e não peques mais. O que para você te é lícito, faça. Que teu sim seja sim, que teu não seja não. Vai encaixando Cristo, né, dentro disso. E aí que isso que é bonito. Então, essa edição nós estamos adotando por conta disso, né? Entretanto, e continua aqui, ó. Aqui, parou aqui, na quinta, ó. Continua aqui e aqui vai, ó. Entretanto, o mal existe e tem uma causa. O mal é de várias espécies. Inicialmente, há o mal físico, né? Então, ele está falando, olha, tem um mal físico? Tem. Vai ter doença, vai ter cataclisma, vai ter intempérie? Vai ter um mal físico. E o mal moral. Aqui ele começa a separar a fisiologia, que é o que a Juliana tentou, que começa lá no espiritualismo racional, né? E eles estão separando aqui o mal físico e o mal moral. Por isso que Kardec vai falar assim, olha, existe a ciência material, que compete a nós humanos, mas existe a ciência espiritual. E essa nós precisamos trabalhar para e passo com a espiritualidade para ela nos trazer, porque nós não estamos do outro lado. Então, nós não sabemos. Então, precisa um andar junto, né, com o espírito de verdade, para que a gente possa ir, conforme a gente tem a boa intenção, ir revelando a verdade.
Se a gente tiver mal intenção, nós vamos só revelando mentira. Então, é mais ou menos o que está acontecendo com o mundo hoje, né? As nossas intenções, às vezes, não são tão boas, e as influências também vão vir, nos incentivando, né? Então, eu vou ter o mal moral e mal físico. Depois, os males que o homem pode evitar, e os que são independentes da sua vontade. Entre estes últimos, deve-se incluir os flagelos naturais. Isso aqui, que foi retirado, está no livro dos Espíritos. Então, não tinha, né? Então, nós vamos ter aqui, né, o sofrimento, aí é uma fala que deu um pouco do que... Estão me ligando aqui. Deixa eu deu um pouco o que falar, né, na Uneilar, que o sofrimento é inerente à imperfeição. E aí, o que Kardec está querendo dizer? Está lá no Céu e Inferno. É que se a gente usar errado o nosso livre-arbítrio, nós vamos construir o mal. Se eu construo o mal, eu construo coisas que não tendem à perfeição. Tende a coisa em desarmonia. Poderia mudar aqui. Harmonia e desarmonia, né? Porque a nossa inclinação é para ser perfeitos. Quando a gente vai para o lado ao contrário, nós estamos criando o oposto disso. E isso não é criação de Deus. É nesse sentido que Kardec está trazendo. Toda imperfeição, assim como toda falta dela derivada, traz consigo o próprio castigo nas consequências naturais e inevitáveis. Assim, a moléstia pune os excessos e da ociosidade nasce o tédio, sem que haja necessidade de uma condenação especial para cada falta ou indivíduo. Então, nós vamos lembrar lá, né, Marcia, lá no Livro dos Espíritos, lá no finalzinho, estava falando assim, Deus regulamenta todos os vossos atos por leis. Ele não decreta para cada um, Lorival, agora você vai ser punido hoje. Ravazzi, ontem você pensou mal, agora você vai ser castigado. Deus não age na matéria desse jeito. Então, quando você pega o finalzinho do Livro dos Espíritos, que está falando assim, olha, Deus regulamenta todos os atos por leis. São as leis naturais. E aqui vai falar que toda imperfeição, assim como toda falta dela derivada, traz consigo o castigo inerente já nas consequências naturais inevitáveis. Por que é natural? Porque se eu agir mal, eu já tenho em mim, aonde está escrito a lei de Deus? Na tua consciência. Então, se eu faço errado e já tenho inteligência, eu já estou sendo alertado por mim mesmo. Ou pelo meu anjo da guarda, né, o meu protetor, ou um familiar, ou um preposto do Cristo. Está lá no Livro dos Espíritos, ele explica isso. Olha, vocês são alertados por vós mesmos ou por alguém que está guardando. Agora, quando vocês se negam a escutar essas vozes, aí vocês estão criando problema. Basicamente, é o que ele está falando. Então, as moléstias que nos punem aos excessos, né? Então, se eu abusei do açúcar, o meu organismo já vai gritar. E aí eu vou ter que conviver com isso, eu vou culpar Deus por causa disso, né? O Deus, lá, a União fez um monte de açúcar, a Copenhague fez um monte de chocolate. Não, é uma coisa que a gente está abusando disso. E a ociosidade? Aí ele está falando aqui, dos maus físicos e está falando do mal moral. E se eu não quiser, se eu ficar bicudinho, eu não vou fazer nada, eu vou ficar em casa. Bom, da ociosidade nasce o tédio. E aí a gente pode tirar várias conclusões de vários outros exemplos, que é só fazer conjecturas. Então, sem que haja necessidade da condenação especial para cada falta ou indivíduo. Isso é bonito. Podendo todo homem libertar-se das imperfeições por efeito de quem? De um agente externo? Não, da vontade. Pode igualmente anular os males consecutivos e assegurar a futura felicidade. E lá no Livro dos Espíritos ele vai colocar assim, os maus físicos, a humanidade vai ter inteligência e desenvolvimento suficiente para neutralizar todos. Todos. Né? Então, com isso,
aonde que nós vamos entrar? Nós vamos entrar... existe uma moral do espiritismo. Que moral que é essa? Né? Nós temos a heteronomia, que são ações do meio, né, que nos regula. Isso vai fazer com que eu tenha hábitos condicionados ou instintivos. Então, como que eu faço para dominar o cachorro? O cavalo. Eu uso essa parte aqui. Eu mando nele. Eu bato nele, eu condiciono ele e eu castigo ele. E quando eu quero que ele entenda que ele acertou, eu dou uma recompensa. Todo adestrador é assim. Isso são por sensações fisiológicas. Você não conversa, você não convence o cachorro intelectualmente. Você condiciona ele fisiologicamente. Assim é com os animais. Então, você utiliza de dor e prazer. Na nossa sociedade, existe muita coisa aqui. Né? Então, se nós pegarmos toda a parte da neurolinguística, da parte do condicionamento, da parte da engenharia social, todas as nossas propagandas, todos os nossos movimentos a nível global, eles têm por trás uma engenharia social embasada nisso aqui. E às vezes a gente não percebe. O que é autonomia? Hábito adquirido. A ação moral é determinada pelo uso das faculdades da alma. A vontade, que escolhe pelo uso da razão a partir do livre-arbítrio. Isso vai ser inspirado pela consciência. Então, eu tenho duas coisas na minha frente. Eu vou decidir instintivamente, eu vou ter um impulso. O Emmanuel fala assim, olha, o impulso, primeiro, nós não temos controle, mas a ação nós temos. Então, a pessoa pode me dar um chute na canela. Eu posso ter uma reação de dar um soco nele. Mas, em frações de segundo, eu vou refletir e eu vou ver se eu vou revidar ou não. Dependendo do uso da minha vontade, do uso da minha razão, do uso do meu livre-arbítrio e como eu estou com a minha consciência. Então, isso vai fazendo com que eu caia num extremo e no outro. Às vezes parece assim, mas isso é uma coisa, né? Mas nós mudamos quando sabemos e nós não mudamos quando não sabemos. Então, tem um livro, que às vezes é meio criticado, que é o da autonomia, lá do Paulo Figueiredo. Mas, o que nós já vamos encontrar, né? Aqui tem uma mensagem aqui de 1864, da Revista Espírita. Uma circunstância contribui poderosamente para a sua extensão. É que não é exclusivo de alguma religião. Sua divisa, fora da caridade não há salvação, pertence a todos. Ao mesmo tempo, é a bandeira da tolerância, da união e da fraternidade, ao redor do qual todo mundo pode se unir, sem renunciar à sua crença particular. Olha o que Kardec fala, em 1864. Começa-se a compreender que é uma garantia de segurança para a sociedade. Então, não é impor nada para ninguém, mas qual que é o lema de divisa? Fora da caridade, não há salvação. Que caridade? Da cesta básica? Não. Como entendia Jesus. Que é o que o Aulus falou no finalzinho do Livro dos Espíritos. Qual que é a moral? Benevolência, indulgência e perdão. Que é a caridade, como entendia Jesus. Só que isso, dentro da doutrina espírita, nós já encontramos, né, que fala assim, moral autônoma, moral heterônoma, não concordo com isso. Tudo bem, vamos refletir. O Herculano Pires vai nos trazer moral exógena ou moral endógena. E é a mesma coisa. Se nós formos para Kant, que é antes de Kardec, ele vai falar de moral autônoma e heterônoma. Se nós formos para Rousseau vai falar, eu tenho um livro aqui, traduzido, ele vai falar da moral autônoma. É anterior a Kardec. E o que o Herculano vai nos trazer? Nesse livro aqui, Obsessão, Passe, a Doutrinação.
Autoridade moral. Essa autoridade só a conseguimos através de uma vivência digna no mundo, sendo sempre corretos em nossas intenções e em nossos atos, em todos os sentidos. As nossas falhas morais, não combatidas, não controladas, diminuem a nossa autoridade sobre os obsessores. Isso nos mostra o que é moral, o que é amoral. Poder espiritual que nasce da retidão do espírito. Não se trata da moral convencional, das regras da moral social, mas da moral individual, íntima e profunda, que realiza a integração espiritual do ser voltado para o bem e para a verdade. Mas essa integração não se consegue com sistemas ou processos artificiais, com reforma íntimas impostas de fora para dentro, como geralmente se pensa. Herculano está escrevendo esse livro antes de 1979. Ele morre em 79. Ele escreve esse livro aí, eu acho que em 74, 75, preciso pegar, o livro está lá embaixo, eu não sei direito a data. Existe, afirma Herculano, a moral exógena, que nos é imposta de fora pelas conveniências e da convivência humana. Essa moral exógena, pelo simples fato de se fundar em interesses imediatos do homem e não do ser, é a casa construída na areia, segundo a parábola evangélica. A moral de que necessitamos é a endógena. Vem de dentro para fora. Brota da compreensão real e profunda no sentimento da vida. É a moral espontânea, determinada por uma consciência esclarecida que não se rende aos interesses imediatistas da vida social. E continua Herculano. Este é um problema em que precisamos pensar, meditar a sério e a fundo, para podermos adquirir a condição de doutrinar com eficiência, dando amor, compreensão e estímulo moral aos espíritos inferiores. O espiritismo, como acentuou Kardec, é uma questão de fundo e não de forma. Então, às vezes, ele vai pedir, o Herculano, uma transformação moral. Na verdade, ele está fazendo um resumo da doutrina espírita, né? Porque segundo a gente vê aí, né, o Arthur, na fala do Herculano, muito da questão da própria religião, né? Porque quando você vem falar sobre tudo isso, sobre exógeno, endógeno, você está falando aonde que o homem às vezes está procurando, né? Todas essas respostas em termos espirituais, muitas vezes ele está querendo as regrinhas prontas e quer que alguém se responsabilize, né, sobre os seus atos. Eu achei muito boa a explicação do Herculano nesse slide que você colocou. A Eliana brinca, a Elaine, né? A Elaine brinca lá, fala assim, a gente quer ir no espiritismo com um manual de autoajuda. Faça isso, não faça aquilo. Né? Exato, com as regras, né? Aí nós estamos trocando a religião dogmática, materialista, e fazendo essa mistura no espiritismo. Isso tem gerado confusão. Porque realmente... E também ele colocou ali, eu achei interessante a parte que a pessoa muitas vezes almeja, né? Um reconhecimento também, né? Então, às vezes, vai para o centro também para ter um cargo, para ser reconhecido, né? Também é uma questão exterior, né? Uma busca por algo externo e não interno. Eu achei muito legal que ele aborda nesse sentido todos os aspectos que a gente vem vivenciando, né? Dentro das realidades e das histórias, né? Das religiões, né? Não só do espiritismo, né? De várias. E ele vai falar assim, como modificar a nossa natureza inferior? Sendo naturais, primeiro, compreendemos que temos essa natureza inferior e precisamos modificá-la. Depois, sentindo a necessidade de modificá-la.
Nossa transformação moral deve começar de dentro e não de fora. Uma transformação para Deus ver, não para os homens verem, que é o que você falou, né? Então a gente vai lá, às vezes está fazendo, né? Ah, eu estou fazendo a caridade para minha mulher achar que eu sou bom. Para o colega da equipe, né? Olha, o colega pediu, mas é o colega da equipe que pediu, né? Por isso que você está fazendo a caridade, ou é porque realmente ela vem de dentro de você? Essa é uma necessidade tua de ser feliz, vem do bem do outro, né? Não por obrigação, né? A caridade por obrigação, muitas vezes que a gente está vivenciando no centro espírita, né? E isso vai dar trabalho, por quê? Porque se eu não sei de nada disso, né, nós não mudamos quando não sabemos. Se eu preciso utilizar a inteligência primeiro para desenvolver o senso moral, tudo que eu faço na vida, eu freio o desenvolvimento intelectual, aí eu estou cansado, então eu vou encharcar de álcool. Ah, eu estou cansado, agora eu vou mergulhar num filme, né, não tão edificante. Ah, olha, eu quero sumir, eu não quero fazer mais nada porque eu não aguento mais. Então, cada vez que eu vou fazendo esse tipo de coisa, o que eu estou fazendo? Eu estou freando a minha capacidade intelectual de reflexão. Na verdade, é de filosofia. Então, eu não filosofo. Eu não busco a verdade em mim mesmo, né? E aí, então, eu fico naquela resistência. Então, eu não vou mudar. Por quê? Porque eu não quero. Né? Então, é delicado. Parece bobinho o negócio. Mas as confusões que a gente traz, pelo menos que eu trago dentro de mim, por conta disso, né, é uma coisa. E na Revista Espírita de 63, Erastus vai fazer um alerta. Armadilhas vos serão levantadas, emboscadas serão estendidas, tanto mais perigosas, quanto nelas se empregarão mãos amigas. Agirão na sombra. Vós, médios, serão captados para fazê-los entrar no mau caminho. Todas as fraquezas serão exploradas. Depois, enfim, com o dinheiro, tão poderoso em vosso século atrasado, comparsas serão encontrados para desempenhar comédias indignas, a fim de lançar o descrédito e o ridículo sobre a doutrina. Aí, e o Erasto vai continuar nessa comunicação, vale a pena ler, que o problema nosso todo vai ser de problema de gerência interna. Às vezes nós estamos preocupados lá com a Igreja Católica falando mal da gente, sei lá, né? Do evangélico ou do vereador. O nosso problema é as picuinhas internas, né? E assim a gente vai ver, né? Eu converso bastante com o Ravazzi, falo, olha, eu vejo isso acontecer. O maior problema, quando eu fiquei presidente da Associação do Comércio, né, da CIAGE, era interno. Os lojistas brigavam um com o outro. Quando eu participo ainda da Associação de Engenharia, que eu fui colocar algumas pautas para elevar a moral, os engenheiros um brigavam com o outro, não queriam. Hoje a gente vê essa briga dos remédios, quem está brigando é os médicos. E é quando a gente se destrói dentro do centro espírita, não é um agente externo, é nós ali interno, dando ouvido a uma coisa externa, destruindo tudo lá dentro. Em Jaboticabal tem 17 centros, 16 centros. 90% é de dissidência. Né? Os mais velhos aí, que podem validar ou não. E assim né? E o Chico vai falar do desvio. O espiritismo em nossa vida, em nossos destinos, é uma bandeira de luz, a cuja convocação não poderemos fugir. Que o Senhor nos dê forças para a batalha, porque não creio possa existir para nós a bênção da paz enquanto não oferecemos o nosso testemunho de aplicação com a luz divina, para nos reunirmos, em definitivo, à corrente sagrada dos velhos lutadores, que serviram à verdade com sangue e lágrima dos próprios corações.
falando desse negócio da moral, não é só naquele livro lá. Aqui, vai abordar isso também, mas aqui, nesse livro específico, que é um livro de parceria com o Chico Herculano, que é um documentário, o Chico documenta, ele fala de um erro dele. As cartas que Chico Xavier nos enviou para Herculano, está no livro. Tá? No período negro da adulteração, são os documentos da angústia por que passamos. Todos os que víamos uma instituição espírita prestigiosa, envolvido pelas trevas do processo criminoso de adulteração da doutrina. De março de 1975 a janeiro de 1976, como se vê pelas datas das cartas que ora publicamos, o abnegado médium escreveu-nos, revelando a sua perplexidade. Chegou mesmo no princípio a querer assumir a responsabilidade do desastre, aliviando os verdadeiros responsáveis. E o Chico escreve para Herculano, isso aqui está no comecinho do livro. Caro amigo, professor Herculano, Deus nos abençoe. Recebi a sua estimada carta de 16 e agradeço a sua generosidade e atenção de sempre. A ausência da semana foi motivada por minha ida rápida a Pedro Leopoldo. Mas estou nessa carta com os meus agradecimentos habituais. Recebi igualmente a sua prezada carta de 27/3 e li com muita atenção os seus apontamentos em nossa página do Diário de São Paulo, na edição 6 do Corrente, do Corrente Mês. Pode crer, um querido amigo, que tenho as suas manifestações referidas nas mais altas contas, como sempre sucede. Suas palavras nunca podem me ferir. Elas nascem de sua necessidade, de seu imenso amor à nossa causa, e o Espiritismo com Jesus e Kardec deve estar e estará sempre com o auxílio dos mensageiros do Senhor. Muito acima de nós. Assim tenho aprendido de nossa doutrina de luz e amor, e assim tenho visto em seus nobres exemplos. E o Herculano, ele faz aqui uma série de 4 livros em parceria com o Chico a partir desse momento. O que aconteceu? Lamento apenas, fala Chico, não haver percebido de minha parte que me achava nas bases das dificuldades havidas, porque a minha conversação com os nossos prezados confrades, Paulo Alves de Godoy e Jamil Salomão, eram para mim assunto de rotina, de que tratava, e muitas vezes com amigos outros, em conversações públicas e abertas, aguardando que companheiros competentes pudessem examinar as 2 expressões de que falei ao estimado amigo, em correspondência anterior, do ponto de vista da tradução apenas. Se houvesse tomado conhecimento de minha situação nos fatos, não poderia negar a minha responsabilidade e nem fugir de abraçá-la como fiz. De qualquer modo, estou muito grato, caro professor, por tudo. Digo isso de coração, sem qualquer ideia de fazer defeitos. Sua palavra amiga e correta de sempre, convidando-me a pensar mais detidamente em meus compromissos e encargos mediúnicos e uma atitude abençoada e nobre. Não posso, mas não posso mesmo, de Chico, me considerar um médium com qualidades especiais. Preciso do amparo de todos os companheiros da nossa causa, principalmente no que se refere aos assuntos de orientação doutrinária, para que as minhas fraquezas de criatura não se imiscuam nas manifestações espirituais. Lorival, acho que o som está... já desliguei aqui. São as criaturas das suas bondades dos benfeitores espirituais, trazendo complicações à nossa seara de luz e amor com as minhas falhas de comportamento. O que o Chico estava querendo fazer? Eu estou lendo aqui, porque tem mais uns 15 minutinhos. O que ele fala? Verificou-se que a adulteração resultou principalmente da falta de compreensão do conceito do bem e do mal no Espiritismo.
E por que eu estou chamando a atenção? Porque isso aqui é a moral. Moral significa ter o discernimento do que é certo e o que é errado. E aqui Chico está dando um testemunho. Por isso que chama o livro Na Hora do Testemunho. Verificou-se que a adulteração resultou principalmente da falta de compreensão do conceito do bem e do mal no Espiritismo, onde esses conceitos são definidos de maneira clara e precisa. A adulteração, propondo-se a atualizar a linguagem doutrinária, girou em torno de expressões evangélicas e kardecianas não compreendidas e que foram substituídas por expressões ambíguas. Como o Espiritismo considera o homem essencialmente bom, os reformadores ingênuos resolveram suprimir dos textos qualquer expressão considerada maldosa. Por exemplo, a expressão evangélica, amai os vossos inimigos, carregada de grande poder expressivo e de grande força de comunicação, foi substituída por amai o que não vos amam. Olha o que Chico fala, que é tola e vazia. A expressão espíritos maus foi substituída por expressão de espíritos menos bons, que além de sua flagrante irrealidade, anula o conceito de mal. Com chocante desatualização e flagrante contradição a princípios doutrinários básicos. Além dessas tolices, que comprometem o rigor e o equilíbrio dos textos kardecianos, tornando-lhe alheio à realidade existencial evidente, mormente nessa hora de atrocidade sem limites que estamos vivendo, houve a aplicação aos textos de termos científicos inadequados. Os adulteradores mostraram-se ignorantes do princípio doutrinário da bondade inata no homem como potências. Bondade a se desenvolver no processo evolutivo, potência do bem a se transformar em ato através das experiências. A adulteração foi uma triste demonstração da ignorância de beatismo religioso tipicamente anticultural. Esse primarismo, entretanto, abria um precedente perigoso e tinha de ser repelido por todos os espíritas ou os espíritos convictos. Nesse passo, iríamos à desfiguração total do espiritismo. Repetindo todo o processo histórico, olha, repetindo, já aconteceu. Nós estamos em 1973. Repetindo todo o processo histórico de formação do espiritismo, transformando por ignorância e conveniências imediatistas num tipo de paganismo idólatra e obscurantista. A importância desse livro está na reação cultural a essas agressões primárias a doutrinas, primárias, com a reafirmação da virilidade cultural do espiritismo, da limpidez racional dos seus textos, da sua posição de balizador do futuro espiritual do homem. Posição essa perfeitamente confirmada pelo avanço científico e cultural do nosso tempo, no esquema preciso apresentado pela doutrina há mais de um século. Por outro lado, este livro mostra a necessidade imperiosa de se recolocar o problema espírita em seus verdadeiros termos, sob pena de agirmos no campo doutrinário como simples macaco em loja de louças. Então, eu quis trazer isso porque o próprio Chico, vale a pena vocês lerem esse livro, né? Ele vai fazer um relato que ele estava conversando com dois confrades lá, e ele sentia que quando ele usava a expressão espíritos maus, fogo do inferno, né, ele sentia uma reação daqueles que vinham pela primeira vez, e ele ficava incomodado, o Chico ficava incomodado com isso. E ele manifestou essa preocupação para aqueles dois. Aqueles dois foram lá para São Paulo, se trancaram lá na federação lá de São Paulo, e começaram a ajustar
todos os livros das obras. E o Herculano pega esse negócio e faz uma denúncia. E o Chico ele ia se falar, ó, eu sou culpado, né? E o Herculano fala, não, Chico, você não fez a adulteração, você comentou um sentimento que você tinha. E o Herculano sai em defesa do Chico. Então, é bonito o livro. É bonito para a gente entender que um médium da envergadura do Chico também fazia confusão. E, a partir daí, ele mandava para o Herculano, e aqui são os relatos, nessas 4 obras... Vou dar uma olhada, vê se tem um vinho seco ali. Vale a pena ler, porque vão ser mensagens que o Chico manda para o Herculano, para que o Herculano comente para publicar no jornal do Diário de São Paulo que ele publicava. Então, isso eu acho que é uma grandeza, não denigre o Chico, pelo menos engrandece, por quê? Porque ele também não tinha toda a sabedoria dos princípios doutrinários da sua consciência. E olha que nós estamos falando aqui de 73. O Chico já estava velho já de mediunidade. E ele mesmo é uma lição para nós. Olha, vamos ficar espertos, vamos analisar, não vamos sair defendendo bandeira, vamos voltar em Kardec, vamos voltar nas obras primárias, que é o que eles falam aqui. Olha, já aconteceu no passado isso. Rustang já foi infiltrado, ele estava querendo dizer. Tem vários livros do Herculano que ele vai... O Herculano lançou 40 livros. Né? E ele vai falando dessas coisas. O Herculano foi muito massacrado pelo movimento espírita, por defender esse tipo de coisa. Mas o Emmanuel sai em defesa do Herculano. Falou, olha, o Herculano foi o metro que melhor compreendeu Kardec. Ele não falou que compreendeu na sua totalidade. Ele falou que o Herculano foi o metro que melhor mediu Kardec. É a expressão do Emmanuel. Então, veja o tanto de coisa que a gente aqui precisa aprender. E por isso que nós estamos utilizando essa obra, né, com essa envergadura, para que a gente não caia nesse erro aqui basilar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia em que delas comeres, certamente morrerás. E aqui é um negócio que eu estou fazendo um resumo, não tem nada da doutrina espírita, mas são coisas... Então, eu acho o seguinte, ninguém deve ter proposta sobre o bem e o mal em escala universal. Porque o que é bom e mal para mim não é a mesma coisa para vocês. Nenhum ser humano deve ter a pretensão de dizer o que é bom ou mal para todos em escala universal. Nenhum ser humano deve ter a pretensão de achar o que é bom para todo mundo. Mesmo quando estivermos convencidos de certas verdades, mesmo aí, não devemos impor isso aos outros. A verdade mais sublime, né? A verdade mais sublime, se ela é imposta de fora, ela não irá funcionar. Ela não terá na alma do próximo a mesma função que tem em mim. Ou seja, ela passa a ser outra coisa. Aí estamos querendo ser Deus. Eu vou regular a vida da minha filha, eu vou regular a vida da minha mulher, eu vou regular a vida da Márcia, do Lorival, de todo mundo. Pretensão... É uma crença vazia, né, Arthur? Quando você impõe, você acaba gerando na pessoa uma crença vazia. Não muda ninguém. Ela não sente, não sente. E então, o julgamento também, né? Passa a julgar, né? Então, a pretensão de definir o que é bem e mal em escala universal, né, como está lá na Gênesis, é uma coisa que nós precisamos pensar. Por que está escrito aquilo lá? Eu estou só trazendo reflexão. O mal sendo... Você que escreveu essas frases, Arthur? Eu vou pegando, eu vou lendo, vou coisando e a gente vai juntando, né? O mal sendo... Gostei muito, achei muito legal. O mal sendo condição humana, não lutamos com uma força externa, mas uma opção voluntária e individual. Por isso, não pagar o mal com o mal. Pois, mudando um coração, cessa nesse coração a intenção do mal, gerando o entendimento,
o arrependimento e o retorno sincero ao bem, que é uma Ai, que frase, lindo. que é uma frase de Kardec. Muito lindo. Isso aqui a gente mandou para vocês, assim, o que eu estou querendo dizer com isso? Nós temos que aprender com o Chico, nós temos que aprender com o Kardec, nós temos que aprender com a Bíblia. Não adianta, aí é uma humildade. O André Luiz Ramos deu aula de física quântica. Do universo material, a humanidade conhece 5%. De tudo que é matéria, a humanidade, a ciência, conhece 5%. Do que é espiritual, nós não conhecemos nada. Agora, como é que eu vou querer regular as coisas universalmente? Então, esse é o projeto do anticristo, porque não é possível. Né? Eu querer regular, às vezes eu brinco com a Alessandra aqui, ela fala assim, na Bíblia está escrito assim, filhos, respeite vossos pais. Pais, não atormente vossos filhos. Né? Se eu ficar atormentando todo mundo, eu não vou criar nada de bom. Eu vou, Márcia não faz isso, Márcia faz aquilo. Você tô com um processo obsessivo, põe uma água aí, põe uma pitada de sal, faz não sei o quê. A gente fica inventando um monte de coisa para acertar a vida dos outros, eu não dou conta nem de arrumar a minha. Então, e se acertasse, estava bom, né? Mas não acertasse. Então, eu acho que esse livro que nós vamos entrar aqui, né? Eu acho que semana que vem, já tem um pouquinho de coisa aqui, depois vocês leem lá, porque aqui tem uma frase do Canuto Abreu, né? Que ele vai falar do Rustang, que ele sai em pesquisa. Depois aqui tem o que vai ser a Gênesis, né? Vai ter a origem, o nascimento, a formação, a evolução dos seres, as gerações. Eu acho que a gente já pode entrar semana que vem no si, né? Porque aqui vai estar como está dividindo a obra, né? E as bases que se assentam, a teoria moral, a razão, a ciência métrica e o espiritualismo funcional. Nós vamos ver tudo isso aqui dentro. E por isso que nós colocamos. Se nós não tivermos o olhar do espiritualismo racional, a gente não enxerga na obra. Se nós não tivermos o olhar da ciência da época, de Galileu, né, de Camilo Flammarion, nós não entendemos a obra. Se nós não entendemos a razão que Kardec está falando, nós não vamos entender a obra. E se nós não entendemos essa teoria moral, nós não vamos entender essa obra. Porque eu também não entendi ela, então nós vamos estudar de novo para ver se um dia a gente consegue entender. Então, a ideia aqui, né, a gente começa semana que vem, 9 horas, né? O que nós vamos... No capítulo 1, né? No capítulo 1, que são os caracteres. Aqui fica aí para vocês lerem. Esse cara é um advogado, Júlio Nogueira. Ele vai falar do direito moral, que isso é mundialmente já conhecido. Tem uma convenção já que isso é validado no mundo inteiro. Ninguém pode adulterar a obra de autor que já faleceu. Então, aceitar a 5ª edição, sabendo que até a 4ª Kardec publicou em vida, a mim é uma coisa assim. O mundo inteiro, os Estados Unidos, a Argentina, a Europa, já voltou para a 4ª edição. No Brasil, nós temos um movimento para... Olha, a 4ª edição é a falsa. A 5ª é que vale. Bom, vocês têm o livro Pensamento, nós estamos estudando a 4ª, né? E eu entendo que a 4ª é a que Kardec deixou. Então, era só fazer essa introdução aí para justificar por que nós estamos estudando pela 4ª edição. Se acompanharem pela 5ª, vai ter um monte de coisa diferente. Né? E tem lá no grupo, que eu coloquei, quem quiser eu posso pôr de novo, todas as adulterações que foram encontradas e todas as retiradas do que foi tirado, aonde foi modificado, o que foi alterado, cada capítulo, cada parágrafo, cada parte. São mais de 300 adulterações, então é bastante coisa. Né? E cada capítulo eu vou ver se eu lembro de colocar o que foi adulterado naquele capítulo, e aí depois vocês podem, ao longo da semana, ir fazendo isso. Né? Porque se a gente for ficar lendo um, lendo o outro, nós não vamos conseguir pegar a sequência lógica, né, Ravaz? A gente tentou fazer isso, é complicado, porque às vezes é tão discrepante
que aí você tem que mudar a chave do raciocínio, e é um negócio assim, tem que estar bem atento para estar lendo as duas obras ao mesmo tempo. Então, acho que vamos ler só essa, e quem quiser, paralelamente, ir fazendo as comparações, né? Ou, ó, isso aí foi retirado, pode falar, né? Só para chamar a atenção. Né? Hoje eu falei mais do que eu devia. Né? Aí só queria lembrar, né, a questão da gravação. A gente não está alimentando o YouTube, né, com as gravações, porque o nosso colega, o Satiro, ele ficou doente esses tempos, né? Infelizmente ele teve a Covid e ele está em recuperação. Então, como ele que cuida dessa parte, né, vai ficar ainda um tempo sem que Ô, essas Melissa, gravações estejam eu, no canal, né, do YouTube. não, na verdade, não vai ficar no canal do YouTube, vai ficar dentro do site, o Espiritismo para Todos. Isso. Por enquanto ainda não, né, mas acho que a hora que ele se recuperar, a gente já volta a postar normalmente para quem está acompanhando, né? Não ficar achando que acabou. Não acabou, vai continuar assim, é só um momento agora. Né? Esperamos que ele. A Melissa está falando porque tem gente que às vezes perdeu e quer assistir o que a gente. Para acompanhar o estudo, né? E às vezes pedem para ela e não tá, entra lá no site e não tá. Não tá o mesmo a pessoa que pasta, faltou, né? Baixar a pasta, né? Ela pode acompanhar depois. Muito bem. Alguém quer fazer a prece? Eu vou pausar a gravação.